Bem-vindos ao canal Novas Histórias de Reddit. Aqui você encontra histórias intrigantes, e para não perder nenhum vídeo, deixe aqui seu comentário e se inscreva para ficar por dentro de tudo, e vamos à história de hoje. Há um monstro no pequeno lago próximo ao meu apartamento. Sempre tive medo da água, alguma coisa nas suas profundezas misteriosas que obscurecem o desconhecido sempre me deixou inquieto, aliás por isso nunca aprendi a nadar. Meu pai tentou me ensinar uma vez. Estávamos no lago local curtindo uma linda tarde de domingo, o sol brilhava nos banhando em seu calor enquanto eu inocentemente mergulhava meus pés na água, sorrisos e risadas joviais flutuavam no ar. É hora de você aprender a nadar, meu pai me disse. Eu ri alegremente, feliz com a revelação de que meu pai finalmente iria me mostrar como nadar. Retirei meus pés da linha da costa e o segui até a beira do cais. Ele pulou e permaneceu submerso por vários segundos, meus olhos fixados na corrente ondulante esperando meu pai voltar. O tempo desacelerou para um ritmo insuportável à medida que minha paciência se transformava em preocupação. Respingo. Ok filho, é sua vez, entre eu te pego, meu pai disse enquanto me surpreendia com um forte respingo. Meu sorriso voltou quando vi toda a confiança foi restaurada sabendo que nada de ruim poderia acontecer enquanto meu pai estivesse por perto. Então respirei fundo e fechei o nariz com os dedos enquanto mirei cuidadosamente para cair nos braços abertos do meu pai. A sensação mais estranha inundou meus sentidos quando meus pés se levantaram do chão, a ansiedade percorreu minha mente enquanto meus olhos permaneciam no olhar de meu pai, eu vi seu sorriso lentamente se transformar na carranca mais horrível. Argir, meu pai gritou. No momento em que caí na água, meu pai havia desaparecido de vista, eu chutei e me debati enquanto chamava por ele, pude sentir meu corpo ficando mais pesado quando comecei a afundar. Gritei e implorei por ajuda sem saber o que havia acontecido com meu pai e em segundos, desci ao abismo do vazio, o mundo acima desaparecendo cautelosamente enquanto a escuridão me engolfava. Não sei quanto tempo fiquei na água, acordei com uma plateia olhando para meu corpinho, um homem pairava acima perguntando se eu estava bem, eu queria responder, mas as únicas palavras que escaparam da minha boca foram: "Onde está meu pai?" Os olhos de todos baixaram lentamente, enquanto todos faziam o possível para não fazer contato visual e foi quando vi pelo canto do olho, ele estava a apenas 6 metros de distância, ele ficou imóvel e adormecido, ele estava morto. Aparentemente era uma cobra d'água, eu nem sabia que essas coisas existiam, mas a criatura o mordeu e infelizmente bastou isso para meu pai se afogar. Desde aquele dia tenho pavor de água, fazendo o possível para evitá-la se possível, mesmo quando tomo banho sinto meu aumento de pressão arterial. Então me mudei para o meio do nada, longe de quaisquer lagos ou costas, profundamente no coração, cercado por uma vastidão de árvores. Eu morava em um complexo de apartamentos recém-construído, cercado por uma bela floresta vibrante. Todas as manhãs eu me levantava e me servia uma xícara de café e caminhava até minha varanda hipnotizada pelo encanto da natureza. Era realmente uma maravilha, o único problema que eu tinha era essa nova construção ao lado. Eles já haviam derrubado várias árvores escavando o terreno, aparentemente iam construir algum posto de gasolina e por enquanto tudo o que vi foi um buraco gigante vazio, acho que foi onde colocaram as linhas de gás para as bombas. Eu fiz o meu melhor para ignorar o aumento dos olhos, apenas sabendo que iria piorar. Eu trabalhava em casa e todos os dias ouvia a perfuração e as batidas vindas do local, fechava os olhos com força, fazendo o possível para abafar o som, então, quando uma forte tempestade chegava à cidade, eu ficava exultante sabendo que eles iriam ter que parar a construção. A chuva era implacável, me escondi no armário como uma criança enquanto as pesadas gotas de chuva bombardeavam minhas janelas, o estrondoso choque me aterrorizou. No dia seguinte, para minha alegria, as nuvens de tempestade se dissiparam e tudo o que restou foram poças de água enquanto o sol me abençoava com seu brilho. Sorri sabendo que a equipe de construção esperaria o local secar, o que poderia levar dias. Então fui até minha cozinha como sempre fiz e me servi de uma xícara de café fresco, praticamente rindo do prazer da minha nova solidão, não consegui ouvir nenhum som, apenas puro silêncio, bem, além do chorear dos pássaros. Fui até minha varanda para olhar a linha das árvores, inalei profundamente saboreando o cheiro de pinho e foi então que olhei para aquele buraco outrora enorme, não estava mais vazio, mas agora era um lago de lama. Eca e eu choraminguei com tal visão. Mas foi então que eu vi, não pude acreditar no que via, havia algo se movendo na água. Espere, o que diabos é isso? Eu me perguntei com total confusão.
Fosse o que fosse, a coisa era enorme, ocupando praticamente todo o lago. Eu não conseguia distinguir a forma e tudo o que pude fazer foi olhar com descrença enquanto aquela coisa se debatia. Talvez seja um bando de pássaros, racionalizei para mim mesmo. Eu podia sentir minha pele começar a arrepiar enquanto gotas de suor se formavam em minha testa, minha respiração ficou pesada e eu sabia que tinha que me afastar da varanda. Corri de volta para o meu armário e me enrolei em posição fetal enquanto contava para trás das 10 tentando me acalmar. Após cerca de 30 minutos, deixei cautelosamente o conforto do meu pequeno armário e voltei para minha mesa para trabalhar, tentando o meu melhor para ignorar a anomalia que estava nas profundezas daquele lago, mas aquela agitação, sons de água espirrando inundaram minha audição. Fiz o meu melhor para abafar os sons, minha ansiedade estava em alta e fiz a única coisa que consegui pensar, tomei uma dose pesada do meu remédio para dormir e dormi no meu armário. Na manhã seguinte, acordei me sentindo um pouco bobo, sabendo que havia reagido exageradamente. O encontro misterioso certamente tinha uma explicação razoável e é claro que não sou zoólogo, então, com a segurança saindo de minhas entranhas, fui em direção à minha varanda, sentindo-me o mais corajoso que já tive. Como sempre, respirei profundamente e fechei os olhos por vários segundos enquanto me preparava para olhar para aquele lago lamacento e quando meus olhos se abriram cautelosamente não vi nada, aquele lago havia desaparecido, apenas um buraco vazio antes de secar. Quase tive vontade de pular em comemoração, mas reprimi a vontade, em vez disso fui me servir de uma xícara fresca, enquanto sorria. À medida que a amargura tomou conta das minhas papilas gustativas, ouvi um som terrível, não pude acreditar e corri de volta para a varanda olhando para cima, foi um trovão. Não, exclamei, sem entender de onde diabos veio a nuvem de tempestade. Para meu pesadelo, a previsão era sombria, de alguma forma, seríamos consumidos por uma terrível tempestade nos próximos dias. À medida que a noite avançava, tentei o meu melhor para ignorar a tempestade que envolveu meu prédio, fiquei o mais longe que pude das janelas e principalmente da varanda, e embora eu não fosse mais me esconder no armário como um covarde só pensaria em meu pai sempre que sentisse aquela sensação de medo tentando invadir minha mente. Sinceramente me saí muito bem, passei a maior parte da noite assistindo filmes completamente imerso na realidade do entretenimento e logo adormeci. Naquela noite sonhei com meu pai, eu e ele naquele lago terrível, ele me chamando para pular em seus braços, mas desta vez eu pude ver claramente aquela fera atrás dele. Bem, eu pude ver a agitação das correntes enquanto algo horrível se revelava, era como se fosse um tentáculo e eu não conseguia. Não pare de olhar. Pula filho, pula, pula, salta. Pular. Pular. E com isso acordei. Mas para meu horror ainda conseguia ouvir meu pai me chamando, pular. A voz vinha de fora e eu podia sentir todo o sangue saindo do meu corpo enquanto eu congelava de terror absoluto. A chuva continuava caindo, mas mesmo com todos os trovões eu ainda conseguia ouvir a voz. Pai. Eu choraminguei. Eu devia estar enlouquecendo. Talvez isso fosse algum pesadelo induzido por febre e eu me covardei debaixo das cobertas como uma criança assustada se escondendo do monstro em seu armário. Eu até cobri meus ouvidos, mas alguma daquela voz ainda estava vindo como se estivesse transmitindo em minha mente. Finalmente um pouco de coragem rompeu dentro de mim ou talvez fosse apenas frustração, mas decidi confrontar a voz, então caminhei em direção à varanda. Abri a porta de vidro e saí para a cachoeira de chuva e olhei para aquele abismo de água. Antes mesmo de olhar pude ouvir a batida e para meu horror lá estava aquela criatura, não consegui ver a fera inteira. Eu vi eram tentáculos. O que você quer? Eu gritei. Pular, 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 pular foi tudo que ouvi enquanto olhava em volta, totalmente descrente de que ninguém mais estava vendo isso. Empurrei meu corpo de volta para o apartamento, me protegendo daquele demônio e desabei no chão, meu coração praticamente escapando do meu peito enquanto fazia tudo ao meu alcance para me acalmar. Olhei para o meu armário e fiquei tentado a me esconder como eu sempre fiz, mas eu estava fraco demais para me mover, então rastejei. Enquanto eu me contorcia no chão de madeira, a voz só se tornou mais estrondosa rompendo o dilúvio da tempestade e antes que eu pudesse chegar ao meu armário, eu desmaiei. Acordei no dia seguinte com as roupas completamente encharcadas, mas não com água da chuva, pelo contrário, meu próprio suor e minha cabeça latejavam como se eu estivesse de ressaca. Levantei-me cuidadosamente do chão olhando em volta com total perplexidade e foi então que me lembrei da criatura, não conseguia mais ouvir a voz e suspirei de alívio.
Também notei que parou de chover, embora as nuvens escuras e travessas ainda pairassem acima com malícia, deixando-me totalmente angustiado. Pensei em simplesmente ir embora, mas sabia que tinha que vencer meus medos. Não havia monstro na água, e isso seria impossível, e com a ansiedade saindo da minha alma ergui o queixo no ar com ambição. Decidi ficar, nada de me esconder no armário, nada de respirar pesado, eu iria enfrentar esse pesadelo. À medida que a noite se aproximava, extinguindo qualquer sol brilhante que pudesse estar brilhando, eu me servi de uma taça grande de vinho enquanto ficava sentado no escuro esperando a voz me chamar. Como antes, a chuva caiu com vigor enquanto eu esperava pacientemente, tomando um gole do meu vinho cada vez que um trovão explodia ao meu redor. Esperei e bebi, sentado ali esperando ouvir. Ocasionalmente me levantava e ia até a varanda pensando que diria aqueles tentáculos horríveis, mais nada. Por fim, adormeci na minha cadeira de assento, com o álcool fervendo em meu hálito enquanto uma garrafa de vinho vazia estava inclinada ao meu lado, e foi então que ouvi. Um rugido monstruoso tomou conta do meu apartamento, praticamente sacudindo as paredes. Pulei da cadeira hipnotizado pelo som, olhei em volta confuso e corri em direção à varanda, e lá estavam os tentáculos se debatendo. Eu precisava saber o que era essa coisa, porque parecia ser meu pai. Desci as escadas correndo em direção a essa fera. Eu não sabia o que iria fazer quando chegasse lá, só sabia que precisava ver o que essa coisa queria comigo. Fiquei ao lado do pequeno lago, aqueles tentáculos ainda crepitando ao redor. A coisa era enorme de perto e olhei para a água tentando ver o que era aquela coisa, e foi quando vi um olho. Estava abaixo dos tentáculos escorregadios e estava olhando para mim. Congelei de descrença, não conseguia desviar o olhar, quase como se essa criatura possuísse meu corpo. Pular, 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 pular. A voz do meu pai me chamando mais uma vez. Talvez ele estivesse lá embaixo, talvez de alguma forma ele tenha sobrevivido. Eu precisava saber, então, eu pulei. Não conseguia ver nada, apenas a escuridão e a inquietação me cercavam, nem conseguia mais ver os tentáculos. Comecei a afundar. Eu descuidadamente mergulhei ainda mais no abismo, não conseguindo mais ouvir meu pai. Lentamente pude sentir minha mente começar a flutuar na obscuridade. Acho que estava morrendo, e foi quando um braço de cima me agarrou e me puxou de volta. Eu estava quase lúcido, não conseguia ver quem me salvou, e enquanto estava deitado na margem lamacenta do lago, praticamente inconsciente, ouvi uma pessoa misteriosa me dizer: "Eu vou pegar você." E então eu desmaiei. Acordei com o som de máquinas de construção disparando ao meu redor enquanto o sol brilhava em meu rosto. Olhei em volta e vi que o lago havia sumido, secou deixando apenas um buraco vazio como antes, e enquanto me levantava tentando resolver meus sentidos sorri entendendo quem me salvou. Não sei se aquele monstro era real ou se alguma coisa aconteceu, mas não tenho mais medo da água, mesmo que aquela fera voltasse. Agora sei que meu pai estará lá para me salvar. Agora essa história merece seu comentário, então compartilhe com a gente a sua opinião, deixe seu like e, se possível, se inscreva no canal, assim você está ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas, e até o próximo vídeo sobre história de Reddit.